Boa tarde, querida turma, novamente renovando meus agradecimentos. Vamos agora gravar a aula de agravo interno. Vimos o agravo de instrumento, vimos a possibilidade em face de decisões interlocutórias de quem? De juízes de primeira instância. Então, o juiz da primeira vara, da segunda vara, da terceira vara, da vara da Fazenda Pública, se tiver juiz especializado, qualquer juiz de primeira instância vai desafiar uma decisão interlocutória, mas se estiver no rol daquelas tipificadas, o agravo de instrumento. A professora não está tipificada no rol do artigo 1015, aí aquela decisão interlocutória não é agravável, mas eu vou poder suscitar aquele incidente, aquela questão incidente, aquele problema na apelação. Então, ela pode não ser agravável, mas uma vez prolatada a sentença, aquela decisão interlocutória do juiz de primeira instância, do juízo de primeiro grau, que não foi agravável, porque não estava no rol do artigo 1015, nós vamos suscitar nas razões ou contra-razões da apelação. Esse é o primeiro sistema. E agora vocês serão apresentados para o agravo interno. O agravo interno, uma vez eu acho que em um dos nossos encontros, eu fiz uma brincadeira que inclusive foi da minha orientadora de doutorado. Ela tem um livro paradigmático, um livro maravilhoso, extremamente atualizado, a última edição saiu há pouquíssimo tempo, a respeito dos agravos no processo brasileiro, e ela sempre brincou, quem é o agravo de instrumento? É o agravão, quem é o agravo interno é o chamado agravinho. Por que agravinho? Porque ele não tem o papel e a dimensão do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele representa o duplo grau de jurisdição, ou seja, o juízo de primeira instância proferiu a decisão interlocutória, foi uma tutela provisória, está tipificada no artigo 1015, desafia para o órgão colegiado a expressão do duplo grau de jurisdição, a expressão da dupla instância, desafia imediatamente o recurso de agravo de instrumento. Diferentemente do agravo interno, o nome já diz, é um problema interna corporis. Por isso que a professora Tereza brinca dizendo que é um agravinho. Por que é um agravinho? Porque ele tem a dimensão apenas dentro da colegialidade do segundo grau. Então, não tem como errar o agravo de instrumento entre primeiro para o segundo grau, você dá a entrada imediatamente na segunda instância, protocolizado, vai ser discutido no tribunal. Diferentemente o agravo interno é um problema do relator, em segunda instância, de um desembargador, já no segundo grau, que indeferiu ou deferiu monocraticamente, sozinho, porque ele faz parte de um colegiado, ele está dentro de uma colegialidade, então ele está dentro de uma seção especializada, ele está dentro de uma turma, ele está dentro de uma câmara. Professora, como eu vou saber se é turma, se é câmara, qual é o nome, seção? Nós vamos ter nos regimentos internos. Via de regra, os menores órgãos fracionários do tribunal são denominados turmas. Funcionam 3 desembargadores, composição mínima. Posso ter em funcionamento até 5, dependendo da quantidade de julgadores no tribunal. Se ele exara uma decisão sozinho no gabinete dele, ela foi subtraída, foi retirada do órgão colegiado. Porque quem ia analisar aquela situação seria o órgão colegiado. Se o órgão colegiado não foi, eu tenho que ter um recurso para provocá-lo, porque aquele relator pode ter errado.
Ele pode ter dito flagrantemente intempestivo para o meu recurso sozinho, ele pode ter contado o prazo errado. Então, nós vamos buscar com o agravo interno, com o agravo, a possibilidade desse órgão colegiado verificar se houve erro ou não. Ok? Eu vou apresentar para vocês agora a nossa matéria de agravo interno. Já vamos aí observar a apresentação. Então, quem é o agravo interno? O agravo interno está em que artigos? Vejam, dos artigos 1021, para facilitar, eu já coloquei aqui para vocês, e seus parágrafos. Artigo 1021, para a gente saber o cabimento, para que é que ele serve? Contra a decisão proferida pelo relator, haverá agravo interno. Então, pode ser em primeira instância? Nunca. Vai ser de outro tipo de juiz? Nunca. Então, é decisão de relator. Nós estamos falando em que grau? Em que instância, tecnicamente falando? Na segunda instância. Ah, mas eu posso ter, professora, um agravo interno no Superior Tribunal de Justiça? Veja, o que é que disse o 1021? Ele está dizendo, contra a decisão proferida pelo relator. Eu posso ter um relator no STF, eu posso ter um relator no STJ, eu posso ter um relator no TJE, eu posso ter um relator no TRT, e aí nós estamos falando sempre agravo interno, que não dá para confundir com o agravo de instrumento, que o agravo de instrumento é em primeira instância. A decisão foi do juízo lá de primeira instância, e aí eu vou ao tribunal com o agravo de instrumento. O agravo interno, não. Eu já estou no tribunal, seja um recurso de apelação, seja o próprio recurso de agravo de instrumento, e o relator sozinho resolve não conhecer ou negar imediatamente aquele meu recurso. Ele poderia agir sozinho, o legislador do processo abriu uma porta dizendo que sim. Abriu uma porta, repito, dizendo que sim. Mas eu não poderia ficar só na decisão desse relator. Por quê? Porque foi suprimida, porque não alcançou quem? Não alcançou o juízo de segunda instância, na sua colegialidade. Como não houve a colegialidade, aí nós vamos poder falar em agravo interno. Então, é para isso que serve o nosso agravo interno. Então, contra qualquer decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então, olha o que eu falei, foi suprimido o órgão colegiado porque ele julgou sozinho. Ele pode ou não errar? Pode. Então, eu tenho direito ao recurso, isso que é o devido processo legal. Eu não poderia ficar com uma decisão monocrática, quando eu poderia ter uma decisão colegiada, várias cabeças decidindo, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, vou atuar no TRT, regimento interno do TRT da primeira região. Vou atuar no TRT da oitava região, regimento interno TRT da oitava região. Vou atuar no TRF da quarta região, regimento interno da quarta região. Vou atuar no TJE Pará, regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Se ele não especificar fundamentadamente os fundamentos da decisão agravada, se ele repetir argumentos, ele tem que atacar o que é que o relator decidiu sozinho. Foi o problema do prazo? O que é que vai ser o agravo interno? Problema do prazo. Foi o problema de um outro pressuposto recursal? O outro pressuposto recursal. Foi o problema dele entender que já tem uma súmula,
Já tem algo a respeito? Aí eu vou dizer que ele interpretou equivocadamente aquela súmula ou aplicou equivocadamente aquela súmula. Então, tem que ser direto sobre a decisão agravada. O agravo vai ser dirigido ao próprio relator, então o relator era o desembargador José. Ele negou monocraticamente o meu recurso. Vou ingressar com o agravo interno. A quem eu devo endereçar? Ao próprio desembargador relator, que aqui eu nominei José. Ah, foi a desembargadora XYZ para quem eu vou endereçar o agravo interno. A mesma desembargadora que julgou monocraticamente o meu recurso. Qual é a situação do agravado? Quem está do outro lado, quando vier o agravo interno, ele vai ter direito a responder no prazo de 15 dias, assim como teve o agravante, o prazo para ingressar simetricamente, na simetria, na igualdade, o mesmo prazo para agravar, o mesmo prazo para responder. Se não houver retratação, por isso que é encaminhado para o mesmo desembargador ou desembargadora, relator ou relatora, ele pode voltar atrás, rever o erro dele, mas se ele não fizer a revisão monocraticamente, vai bater no tribunal. Batendo no tribunal, o tribunal tem que exercitar o juízo colegiado. Aí vai ser colocado em uma sessão de julgamento para ser julgado. Este é o nosso agravo interno. Então, vamos agora com muito cuidado aqui que eu nominei para vocês. Cuidado, vamos lá, para a gente fechar esse agravo interno. Qual é o cabimento dele? O cabimento recursal proveniente de acórdão nunca, nunca e nunca será caso de agravo interno. Por isso que eu coloquei aí as regrinhas de ouro para vocês. Se eu tiver um acórdão, se eu tiver um julgamento colegiado, esqueçam o agravo interno, porque não cabe. Cabe de acórdão de julgamento colegiado, com recurso ordinário constitucional, ou recurso especial, ou recurso extraordinário, ou embargos de divergência. Já vimos algum desses recursos? Não. Então, vamos lá para o caminho recursal. De sentença, cabe que recurso? Apelação. De decisão interlocutória, juiz de primeira instância, cabe que recurso? Agravo de instrumento. Agora, de decisão monocrática de relator, cabe que recurso? Agravo interno. De acórdão de apelação, cabe que recurso? Nunca pensem no agravo interno. De acórdão de embargos de declaração, cabe que recurso? Nunca cabe agravo interno. De acórdão de recurso especial, nunca cabe agravo interno. De acórdão de recurso extraordinário, nunca cabe agravo interno. De acórdão de embargos de divergência, nunca cabe agravo interno. Então, quando é que cabe o agravo interno? Vamos aqui que eu vou marcar para vocês agora. Olhem só aqui. O agravo interno só cabe de decisão monocrática. Vamos lá, a raiz da palavra. Mono, um. Crática, cracia, governo, governo de um. Quem era esse que estava governando o recurso? O relator. O relator sozinho, no gabinete dele, aplicando os poderes que ele tem. Professora, por que criaram esses poderes do relator no artigo 932? Criaram os poderes do relator para não inchar as sessões, para que as sessões não fiquem intermináveis, para que as sessões sejam mais rápidas, para que o processo ele tenha um andamento mais célere, para a razoável duração do processo. Então, nós vamos ter que situação? Se o relator, atuando nos poderes dele, decidir sozinho, tecnicamente, monocraticamente, qual é o cabimento? Agravo interno do artigo 1021 e regimentos internos. Agora,
Por que que nós colocamos logo abaixo agravo em sede de recurso especial e recurso extraordinário? Porque, vejam, o Código de Processo Civil legislou 3 agravos. Nós já estudamos o agravo de instrumento. Quando é que cabe agravo de instrumento? De decisão interlocutória de primeira instância e que seja agravável, dentro daquelas hipóteses tipificadas do artigo 1015. Esse nós já estudamos. Nós estamos estudando que agravo agora? O agravo interno, que diz respeito a todas as decisões monocráticas de relator, dentro dos tribunais, dentro das suas composições, o relator decidindo sozinho. Então, cabe o agravo interno. Vai ficar faltando quantos agravos para a gente estudar? Apenas um, que é o agravo em sede de recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial, onde é que eu apresento ele? Eu apresento ele para a presidência e ou vice-presidência do tribunal. Que tribunal, professora? Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu apresento o recurso especial, eu apresento o recurso extraordinário para presidente e vice-presidente do tribunal. Eles têm o juízo de admissibilidade. Se eles disserem que o meu recurso especial extraordinário está fora do prazo, que tem algum problema de forma, de juízo de admissibilidade, eles vão brecar, eles vão conter, eles vão negar seguimento. Seguimento para onde? Para Brasília. O recurso especial é julgado por que tribunal? Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário é julgado por quem? Supremo Tribunal Federal. Mas eu apresento direto em Brasília ou passa pelo tribunal recorrido? Passa pelo tribunal recorrido. Quem são os tribunais recorridos? Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional Federal. Se a competência for estadual, se a competência for federal. Se ele parar lá no TJE Pará, se ele for negado no seu segmento no Tribunal Regional Federal, ele não foi para Brasília. Aí qual é o recurso para destrancar? É o terceiro agravo, que é o agravo de instrumento em sede de recurso especial extraordinário. Que a gente vai estudar hoje? Não. Eu só estou começando ele, que ele está em que artigo? 1042. Então, não errem. Quantos agravos nós estamos estudando no nosso curso? 3. O agravo de instrumento das decisões de primeira instância, artigo 1015. Agora, hoje, o agravo interno, que não é mais de decisão de primeira instância, é de decisão monocrática, decisão sozinha, de relator ou relatora. Aí, eu vou dizer o desacerto dessa decisão com que recurso? Recorrendo para o órgão colegiado, agravo interno. Que artigo é? 1021. E tenho, quando for negado o segmento do recurso especial e do recurso extraordinário, aí eu tenho o artigo 1042. Então, são artigos completamente diferentes. 1015, agravo de instrumento. 1021, agravo interno. 1042, agravo em sede de recurso especial extraordinário. Agora vamos ao agravo interno novamente para a gente sedimentar o seu estudo. Agravo interno. Por que o nome é interno? Porque foi um problema no órgão colegiado. Dados os poderes PC relator, se ele fizer a decisão dele sozinho, ele não levou para quem? Para o colegiado, nem para a turma, nem para a Câmara, nem para a sessão. Pode estar errado? Pode. Ele é apenas uma célula do órgão colegiado. Se ele errar, ingresso com agravo interno. Qual é o cabimento, então? O cabimento é em face de todas as decisões monocráticas, governo de um, ou seja, julgadas sozinho, pelo relator ou pela relatora, desde que dotadas de caráter decisório. Processamento, 15 dias, igualzinho apelação e agravo de instrumento,
nos próprios autos, não tem preparo, não tem maiores formalidades. Recurso inicialmente analisado pelo próprio órgão que prolatou a decisão. O que é que isso quer dizer? Eu vou apresentar para o mesmo relator, ele pode rever, tem o efeito retratativo. Se ele não se retratar, coloque em julgamento para decidir na próxima sessão colegiada. Então, apresenta o recurso de agravo interno para o mesmo relator ou relatora, que sozinho decidiu. Excelentíssimo senhor desembargador José, digno relator do agravo de instrumento. Excelentíssimo senhor desembargador José, digno relator da apelação. Se ele tiver decidido sozinho, eu endereço para ele mesmo. E peço para ser colocado em julgamento para o órgão colegiado que foi subtraído, que foi suprimido com a decisão sozinha dele. Bom, é o mesmo órgão, então. Só que antes disso, o relator é obrigado aqui a dar direito de resposta para o agravado, que tem 15 dias para as contrarrazões, estou bem aqui. Intimado o agravado, ele tem 15 dias. Aí volta para a mão do relator, que pode fazer o seu juízo de retratação. Ele pode verificar o erro e o desacerto da decisão sozinha dele, cassar a própria decisão, é o efeito de cassação, de rever, de revisão, de retratação, cassar, e aí colocar a coisa no eixo. Aí o agravo interno perde objeto. Mas se ele não se retratar, que via de regra é o que acontece, se não houver a reconsideração, a retratação, ele faz o relatório e leva para a sessão de julgamento colegiada para ser julgado. Não tem efeito suspensivo e não é possível ele julgar monocraticamente o agravo interno, porque senão não tem lógica. Se eu estou entrando com um agravo interno, porque ele decidiu sozinho, eu quero que seja analisado pelo órgão colegiado. Então, ele não pode brecar a segunda vez sozinho. Então, ele é obrigado a colocar para o colegiado decidir, tá? E se esse agravo interno, a parte estiver abusando, brincando no judiciário, atuando sem conduta ética, sem boa-fé objetiva, vejam que eu grifei aí. Haverá uma multa entre 1 a 5% do valor atualizado da causa pelo ato atentatório à dignidade da justiça, ao uso protelatório desse recurso, e o próximo recurso, aí a parte vai ser obrigada a depositar já esse valor da multa. Ela já vai ser obrigada a depositar. Professor, e o que é que acontece se ela não depositar o valor da multa? O outro recurso não vai ser conhecido, não vai ser admitido. Então, essas são as nossas primeiras considerações do agravo interno. Agora, vou apresentar a vocês um agravo interno, porque essa aqui é a ideia, da gente poder caminhar da melhor forma possível. Vamos apresentar um agravo interno, para vocês entenderem. Já estou com ele aqui, vou apresentar. Um agravo interno, para vocês entenderem como ele é feito. E a gente vai acabar o agravo interno. Olhem só, a quem é feito o endereçamento. Olhem só, vou marcando aqui, tá? Para ajudar vocês. Olhem só aqui. Que beleza. Excelentíssimo senhor desembargador, relator do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Então, qual é esse caso concreto? Se ingressou no tribunal com uma ação cautelar, tá? Uma cautela geral específica no tribunal,
foi distribuída para um desembargador plantonista. Que é essa figura, professora, de um desembargador plantonista? É aquele que está no plantão, que responde no plantão. A justiça, ela tem que caminhar 24 horas, 365 dias do ano. Então, nos finais de semana, nas situações de urgência, de emergência, da necessidade de uma tutela provisória, nós temos o chamado plantonista, tanto na primeira instância dos juízes, quanto na segunda instância nos tribunais dos desembargadores. E no Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, no STJ, um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos lá. Este relator plantonista, ele resolveu não conceder a medida. Excelentíssimo senhor desembargador, relator do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o relator que já tinha sido apresentada alguma situação para ele. Por que que caiu em agravo interno? Porque ele decidiu sozinho. Ele nem mandou para os colegas dele de tribunal. Então, é uma situação, olhem só como vai atuando o autor, que no caso o recorrente é o Estado de Tocantins. E é uma peça interessante porque é da advocacia pública, um concurso logo vitrine que vocês podem fazer quando estiverem formados, imediatamente formados, como é que é a qualificação do Estado. Ele vem respeitosamente através de seu procurador infracinado, eu, por ética aqui risquei o nome do procurador, e aí ele vem interpor um agravo interno. Por quê? Porque ele ingressou com uma medida no tribunal, o desembargador plantonista não concedeu, monocraticamente, então ele agora quer que seja analisado de acordo com 1021, olha a aula de processo, tá? Pelo órgão colegiado. Então, para ser analisado pelo órgão colegiado. E vem depois fazendo as razões da reforma da decisão agravada. Então, voltando. A quem eu endereço o agravo interno? Ao próprio desembargador ou desembargadora, relator ou relatora, que indeferiu ou deferiu a medida sozinho, tá? Então, eu vou ingressar para ele. E ele vai ter que colocar para os pares, para os outros que fazem a composição do órgão colegiado. Quais são as razões recursais? A parte que é o Estado de Tocantins demonstra a tempestividade do agravo interno, demonstra qual foi a decisão que ele está atacando de agravo interno, que o recurso é adequado, porque foi uma decisão monocrática, e depois vem com as razões da reforma da decisão. Então, este é um recurso de agravo interno que eu já passei para a querida Lu, para ela repassar a vocês. Vou só ao finalzinho para vocês entenderem quais são os pedidos finais. Diante do exposto, pleiteia-se o recebimento do recurso, tá? Com o reconhecimento de uma incompetência absoluta e consequente nulidade da decisão. Não sendo esse o entendimento, que seja apreciado devidamente pelo órgão colegiado do próprio tribunal. Tudo bem? Então, esse é o nosso agravo interno. Também quero apresentar para vocês uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Essa eu não fiz nenhuma riscadura, porque ela está disponível publicamente no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ela está lá nos temas de direito. De novo, direito à saúde, que é muito recorrente. Consumidor e saúde são temas super recorrentes
dentro do Tribunal de Justiça. Aqui está com o número do agravo de instrumento, mas vejam aqui na ementa, é um agravo interno nesse agravo de instrumento. Como é um problema dentro do recurso de agravo de instrumento, que o relator decidiu sozinho, o agravo interno está para dentro dessa situação, por isso que não ganha novo número. Por isso que o número é o mesmo do próprio processo, porque é interna corporis. Agravo interno em agravo de instrumento. A decisão foi monocrática do desembargador relator. Quem é o desembargador relator? Nós temos aqui desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que julgou monocraticamente. Eu apresento para quem o agravo interno? Para o próprio excelentíssimo senhor desembargador relator Ricardo Ferreira Nunes, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E é apresentado o agravo interno porque houve uma decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela e o agravo interno é para dizer que a decisão é desacertada, que a decisão é errada do desembargador relator. Então, bateu no tribunal um pedido de urgência, o desembargador relator desse processo, desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ele não podia esperar o dia da sessão. O que é que ele fez? Ele defere porque se trata de tutela provisória. Como é uma decisão de um desembargador e é uma decisão monocrática, não passou pelo órgão colegiado, ou seja, pela turma de direito privado, o que é que nós vamos fazer? Se formos advogados, nesse caso do plano de saúde, para atacar essa tutela que foi conferida e decidida e deferida pelo desembargador relator, monocraticamente, nós vamos ingressar com um agravo interno, que aí já não vai ser julgado monocraticamente. Vejam, ele vai ser julgado, olhem um voto aqui, negou o provimento, foi em sessão de julgamento em 10 de dezembro de 2020, ao agravo interno, mantendo todos os seus termos, a decisão anterior dele, monocrática, que negou o provimento ao agravo de instrumento, que foi monocrática. Monocraticamente, o desembargador Ricardo Ferreira Nunes, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, negou o provimento ao agravo de instrumento. Quando ele negou o provimento sozinho e não passou pela turma de direito privado, nasceu para o plano de saúde o direito de ver apreciado pela turma, por meio de que recurso? O agravo interno. Por isso, um acórdão de julgamento do agravo interno em sede de agravo de instrumento. Entendido, meus caros? Então, palavras finais do agravo interno. O agravo interno só tem cabimento dentro dos tribunais, via de regra, tribunais de segunda instância. Ah, mas posso ter um agravo interno de uma decisão do ministro do STF, do STJ? Sim, de decisões dos tribunais, desde que elas sejam monocráticas. Por que nós apresentamos dentro do próprio TJE? Porque é muito comum, em segunda instância, nos TJEs e nos TRFs, as decisões serem monocráticas como uma maneira de retirar a sobrecarga das sessões colegiadas do tribunal. As sessões de julgamento ficarem com menos processos. Só que aí o desembargador ou a desembargadora, julgando sozinhos, decidindo monocraticamente sozinhos, com base no artigo 1021, combinado com 932 dos poderes do relator, os órgãos julgadores podem errar. Então, qual é o recurso que cabe para o colegiado, que não houve? O agravo interno. Repetindo, cabe de qualquer decisão monocrática dos relatores nos tribunais, não só dos desembargadores nos TJs e TRFs, mas de qualquer outro
relator nos tribunais brasileiros. Demos o exemplo porque é muito mais comum dentro dos TJs e dos TRFs, mas nada obsta que em outros tribunais também tenha lugar. Já passamos também esse acordo de agravo interno em sede de agravo de instrumento, para vocês procederem à leitura e, caso tenham dúvidas, nós iremos solucioná-las nas nossas aulas síncronas, que serão retomadas, graças a Deus, e, desde logo, agradecendo a todos vocês por essa paciência dentro dos acontecimentos, e aí vamos caminhando, e saúde a todos e todas. Obrigada, gente, um beijo.